Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo a Europa e também o mundo. Olha, já quero te convidar porque hoje nós temos uma super entrevistada. Essa mulher é mesmo porreta, como a gente fala lá no Nordeste. Essa mulher é, olha, vou te falar, ela por onde ela passa, ela arrasta multidões, arrasta seguidores e arrasta também conteúdo, porque é isso que nós vamos entregar aqui. Mas eu tô sabendo que você assiste os vídeos e não inscreve-se no canal. Faz um favor, não para mim somente, mas principalmente para você. Inscreva-se no canal, acione o danado do sininho para receber as notificações e ficar sabendo em primeira mão todos os conteúdos que nós colocamos aqui no RotaCast Oficial. E eu vou apresentar essa mulher incrível que eu tive o prazer de conhecer há algum tempo e hoje sentada aqui no nosso RotaCast Oficial. Ela não me passou minha bio, não passou a bio para mim, só que eu vou apresentá-la. Ó, fala muito de alta performance, empresária há alguns anos já foi diretora de um dos institutos mais reconhecidos do Brasil, também tem uma família com quatro filhos, não é um, dois, três, são 4 filhas. Já está aqui em Portugal há alguns anos, desbravando toda essa área do empreendedorismo e hoje é altamente reconhecida como empresária. Minha queridona Lívia, seja muito bem-vinda. Com uma apresentação dessa, tem que dar aqui mais que o meu melhor, não é verdade? Obrigada pelo convite. E é o que a gente faz, né? É aprender para poder ensinar. Então, todos os dias, para eu poder ensinar, eu tenho que estar aprendendo, e é isso que nós viemos fazer aqui. Que maravilha. Aprender, eu achei super Gostou do cenário? claro. Nossa, eu vi assim, falei, meu Deus, vou lá gravar e tô indo embora. Eu nem tô com pressa. Cenário bonito, né? Incrível. Muito lindo, é uma paz maravilhosa. É isso que a gente precisa, né, Eric? No dia de hoje é saber onde estamos, o que estamos lá a fazer e principalmente sentir uma paz. E é aquela que só Deus pode nos dar, não é Com verdade? certeza. Só confessando uma coisa pra você, essa mulher queria vir aqui 7 horas da manhã gravar o podcast. 6 horas da manhã, eu falei, vamos gravar e ver o pôr do sol. A gente põe de fundo. Falei, Lívia, minha queridona, não tem como fazer por causa da posição do sol. Porque o pessoal acha que a logística de gravar É onde você quiser, né? Era a minha ideia. de verdade é onde você quiser, mas como nós temos iluminação natural aqui, olha só, nós temos iluminação natural, então tem que ver a posição do sol, é toda uma logística. Agora você entendeu, né? Tem uma preparação, agora eu entendi, mas é só, se você ainda não esteve, né, no RotaCast, faça a sua inscrição e diga, quando é que eu vou poder estar, porque é uma experiência única, e realmente é uma experiência. O pessoal que senta aqui, né, e dá a honra de entrevistá-lo, o pessoal fala, cara, isso aqui é um dos cenários mais incríveis que eu já vi, é o cenário mais caro de qualquer podcast que eu já participei. Uau! Eu acho isso muito bacana. Eu falo, olha, não foi eu que fiz, foi Papai do Céu. Olha aí, ó, Papai do Céu. Parece um quadro, né? É. Muito. Não é chroma key. Não, Não é chroma key. é muito importante ressaltar que nada aqui é artificial, é tudo natural. Que maravilha. Nívia, minha queridona, um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. E tenho certeza que vai sair muito conteúdo aqui, viu? É verdade, eu tenho certeza que você vai ganhar alguns inimigos após esse podcast. Vão te mandar algumas mensagens tipo, ah, Nívia foi aí, né? Aqui ela não vem, não. Vou ganhar dois, você vai ganhar 2 tipos de seguidores, o que vai te amar e o que vai te odiar, porque, na verdade, Érico, o que que nós temos que fazer na sua vida? Na nossa vida, né? E o que que eu fiz na minha vida? Eu escolho muito bem na mesa que eu quero sentar. Então, assim, não tenho problema nenhum em dizer, não vou. Não é o lugar que eu quero estar, não é o meu tipo de público que eu quero participar,
E na verdade não é porque você queira encontrar inimigos ou fazer inimigos. Porque o que já que começando, né, já comecei, viu, o podcast. As pessoas tendem a pensar que você é obrigado a aceitar tudo que elas te propor. E por isso que o mundo vira uma calamidade, porque se tudo que você me oferecer não for bom para mim ou para o meu propósito ou para a minha missão, vai destruir. Então cabe a mim ou cabe a você ou a quem está nos assistindo selecionar tudo aquilo que é bom para a minha jornada, é bom para a minha missão, vai agregar no meu conteúdo ou naquilo que eu preciso ensinar. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Eu não jogo vôlei, mas conheço muitas pessoas na federação. Já imaginou se eu for acompanhar todo mundo que joga vôlei? Só porque é bom para aquela pessoa, mas não é bom para mim, não vai agregar na minha. Eu estou dando só um exemplo. Não vai agregar na minha caminhada, na minha jornada, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, assim, selecione muito bem, porque nem é todas as pessoas que vai te fazer prosperar, pensar ou evoluir. Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque as pessoas, eu acredito que elas aceitam estar em qualquer lugar, primeiro, porque elas não sabem falar não. Segundo, porque elas querem agradar, e terceiro, porque elas querem ser aceitas, sabe? E detalhe, quando você fala para as pessoas: olha, você não precisa sentar em todas as mesas, você não precisa aceitar todos os convites, as pessoas te acham arrogante, Mesmo. interesseiro, e elas falam: não, mas e se eu não aceitar, o que que vão pensar de mim? O que que você acha sobre isso? Eu acho assim, você tem que saber o nível de vida que você está. E não é presunção, não é arrogância, porque, por exemplo, se eu ficar no nível, vamos dar níveis, né? Nível um, 2 e 3. Se eu ficar no nível um, como é que eu vou desocupar o lugar para uma pessoa que ainda não subiu o nível ocupar? Certo? Se nós não sabemos evoluir, eu vou ficar sempre ocupando o lugar de quem também quer evoluir. Então, o presidente hoje é presidente porque ele quis ocupar uma cadeira que alguém saiu. Então, a vida é uma roda. Hoje, por exemplo, nós, há 2, 3 anos atrás, estava no outro nível e está tudo bem. Agora, para eu passar para um nível superior, eu tenho que desocupar aquela cadeira. Já imaginou? Não, tá sempre ocupando as mesmas cadeiras, as mesmas mesas, e depois, quem evolui? Você não evolui e outra pessoa não pode sentar no seu lugar. Então, a minha concepção é, se eu estudei ontem um livro superior ao que eu estudava o ano passado, eu tenho que mudar o nível, eu tenho que subir a minha performance, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Como eu sei que eu preciso, evoluir? Eu me relaciono com pessoas que eu entendo, eu não estou pronta. Eu já cheguei a lugares que a pessoa falou: "Nossa, você tem que conhecer fulano". E aí eu falei: "Claro, top, estou preparada, né". Cheguei lá, ele me fez 4 perguntas que eu não soube responder, aí eu falei: "Então tem que estudar o tema, ele é mais inteligente que eu tô precisando fazer o quê? Mudar um pouco o nível". Se você é inteligente no nível e no ambiente que você tá, você já precisa estudar um pouquinho mais para você nível eu tenho que me sentir burro? Às vezes. Menos inteligente, vamos usar essa expressão. Por quê? Se você é a pessoa mais inteligente ou inteligente no âmbito, no meio que você tá, na carreira que você exerce, você já está precisando mudar de nível. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas não percebem, que elas estão precisando de ajuda, Não. ou que elas estão precisando se sentir menos inteligentes do que as pessoas que estão rodeando, sabe? Eu adoro me sentir menos inteligente do que as pessoas. Antes não, mas antes não era assim, por causa do meu complexo de inferioridade, eu tenho um complexo de inferioridade, então eu queria uma das linguagens de amor que eu tenho é justamente palavras de afirmação. Uau. Entendeu? Então eu queria essas palavras de afirmação, queria se sentir elogiado e esse tipo de coisa, e também tinha muita coisa da arrogância e do orgulho. Eu falo que mais orgulho do que arrogância. O orgulho de falar: "Não, eu não quero estar com ele, eu quero não preciso".
não preciso ser visto, eu não preciso ser convidado, eles eu não preciso me convidar ou, falar: "Olha, eu tô aqui disponível", não, eles que precisam me descobrir, que precisam me achar. Quando eu percebi algumas coisas, falei: "Não, calma aí que não é bem por aí". E hoje eu acredito que as pessoas, nível, elas precisam muito tirar esse orgulho de si, sabe? De falar, eu costumo falar que quando você tirou a armadura do orgulho, você passa a prosperar. Quando você coloca a armadura da humildade, você começa a chegar lá e falar assim: "Olha, como que você fez isso? Como que você conseguiu conquistar a sua empresa? Quanto que você faturou? Como que você faturou? Você consegue me explicar?" Meu, isso é libertador. É. Que você acha sobre isso aí? Eu tenho a concepção, por exemplo, eu tenho muitos amigos, que tá na mesma, né, no mesmo âmbito que eu, na mesma carreira, seguindo o mesmo propósito. E ontem mesmo eu fiz isso. Liguei pro Thiago e disse: "Thiago, aconteceu uma coisa no evento que eu fiz assim, 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 mas eu não sei se eu poderia passar desses limites". Ele: "Amiga, é o seguinte, se você tem um relacionamento, você pode, se você foi contratada, não". Ou seja, eu não me acho a pessoa mais, e às vezes ouço: "Nossa, você é muito boa, você não sei o quê". Eu não me vejo nessa posição quando estou palestrando, quando estou ensinando, porque se eu me vestir da capa de "eu tudo posso, eu tudo faço e eu já sei tudo", eu nunca vou me vestir da humildade, do o que que as pessoas eu sou a pessoa que faço assim: que você achou do treinamento? Me dá aí seu feedback para quê? Para que eu possa melhorar. Quais são as melhorias? Eu pergunto isso para alguns participantes, para a minha equipe, para outras pessoas que eu considero que são melhores que eu, para eu poder melhorar. Porque quando a gente, se sente já no topo, já top, e que não precisa de mais ninguém, nós estamos a um passo da decadência. Quando a pessoa não tem humildade, quando ela não quer se relacionar para melhorar, é quase tá chegando no fim, aí ela precisa de ajuda. E o âmbito de não procurar, de não querer ser ensinável, o que que na Bíblia Deus mais, se agradou? De um coração tratável. Então quando nós não temos um coração ensinável, um coração tratável, quando toda honra e toda glória é para você, esquece, a prosperidade vai passar longe da sua cidade, nem é da sua rua, é da sua cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de como essas pessoas, conseguem, por exemplo, mudar de mesa, mudar de ambiente. As pessoas que talvez estejam querendo essa jornada, não vou nem falar para quem já está lá, né, mas para quem está querendo começar, quais seriam os passos, assim, que as pessoas: "Poxa, faz isso, faz isso, faz isso", porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de dar os primeiros passos. Eu acredito que sair da zona de conforto é o passo muito difícil, mas depois que você aprende a dar o primeiro passo, né, Já era. meu, você vai evoluindo, mesmo que seja pesado, depois você vai tornando essa caminhada mais leve, porque você já aprendeu algumas coisas. Qual os conselhos que você daria para essas pessoas? Se ela quer dar os primeiros passos, primeiro ela fazer um projeto, porque qual é o nosso erro hoje em dia? Eu quero ser alguém, eu quero mudar de vida, mas eu não sei para onde eu quero ir. Então, quando a pessoa não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, tá num café, tá bom. Agora, eu sei, por exemplo, vamos dizer que no âmbito dos eventos, eu quero começar fazendo eventos, vamos dar esse exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto. Que tipo de evento? É evento de beleza? É evento de bebida? É evento de carro? Eu preciso ter um direcionamento, porque se eu quiser fazer evento para tudo, eu também não vou conseguir, então eu não vou ter uma só direção. E quem faz tudo, não faz nada. Então eu vou fazer eventos, por exemplo, para beleza. Então eu vou selecionar qual é os eventos que está tendo agora na atualidade. Esse ano tem quantos eventos de beleza? É do nível um, é do nível 2, é do nível 3. Então eu vou fazer um projeto. Eu vou chegar perto, vou descobrir quem, e hoje em dia isso não é difícil, Eric. Por exemplo, eu quero descobrir aonde tem um evento de motorhome, eu entro no Instagram, entro no Google, eventos de motorhome. Então não
todo mundo tem um celular hoje, todo mundo tem um telemóvel. Então, se você tem o equipamento mais poderoso do mundo, você consegue fazer um projeto. Aí, qual é a minha meta para chegar lá? Então, ter um mentor não serve só para ser bonito, serve para um direcionamento. Por quê? Tem pessoas que não sabem que precisa ter um projeto, que no projeto desenvolve uma meta, que aquela meta tem que ter um objetivo, e esse objetivo tem que ter um propósito, o propósito tem que cumprir uma missão, e eu tenho que contar com outras pessoas para fazer com que essa missão se cumpra. Mas quem vai ter a visão? Quem é o dono do projeto? Olha só a complexidade de fazer cumprir com que eu comece. Então não é só, vou pegar minha bolsa e vou ali, vou começar. Não, eu preciso sentar, não precisa ter um MacBook, não precisa ter um iPhone, não, precisa saber para onde você quer ir. Aí você sabendo para o que você quer desenvolver, você vai pesquisar com quem e aonde você pode estar. Posso estar aqui? Aí você chega num jantar, num evento, aí você começa a descobrir coisas novas. Já te aconteceu isso, se você chegar, por exemplo, num grupo de network e falar assim: cara, eu não tinha pensado nisso. Aí sua mente deixa de estar naquele outro ambiente que você já sabia tudo e começa a te ajudar, porque é isso, para isso que a sua mente serve, para te ajudar a desenvolver a sua vida. Senão ela vai te proteger e vai dizer: não, fica aqui mesmo, que aqui tá bom, aqui serve, aqui tá ótimo. Então, quando você acessa novos lugares, a sua própria mente diz: eu não pensei nisso. Ouve, aqui tem várias possibilidades. E escreve o que você quer para sua vida, escreve quanto você quer ganhar com esse novo projeto, quando é o prazo. Eu vou entrar no evento de beleza, eu quero nem que seja 100, aí depois passa para 1.000, depois passa para 10, porque se você não sabe o que você quer ter de lucro ou ter de rentabilidade num novo projeto, não entra. Por quê? Porque você só vai estar ali fazendo mais uma coisa sem saber para onde você está indo. Meu, para mim foi perfeita, perfeita a colocação. Porque muitas pessoas querem fazer tudo, acabam não fazendo nada, e uma coisa que você deixou muito clara: segmenta. Segmenta. Certeza. Às vezes você não vai ter tanta clareza do destino que você quer chegar, porque quando você está começando, né, as pessoas têm essa certa dificuldade de saber exatamente para onde está indo. Mas você colocou algumas pautas muito importantes. Maravilha. Qual o público que eu quero alcançar, né? A segmentação, os objetivos, a missão, o propósito, o lucro no final. Vai dar lucro. Poxa, não vai dar lucro nesse primeiro, no segundo e no terceiro, mas no quarto vai dar lucro. Legal. Que a gente sabe, né, que no começo às vezes não Claro, os eventos, tem que mas investir. tem um objetivo pré-definido. E olha só que interessante, eu quero pegar um ponto aqui, as pessoas estão nos olhando aqui e assistindo esse podcast, mas me chamou muita atenção uma frase que você colocou na sua bio. As pessoas: mas quem é a Nívia? Primeiro, se você não sabe quem é a Nívia, vai segui-la, tá aqui nas descrições, vai segui-la. Mas uma coisa que me deixou muito entusiasmada, você colocou lá: de caminhonista a empresária. Cara, que incrível isso. Caminhonista, para quem não sabe, é caminhoneira. Como que foi essa transição assim, Nisa? Essa transição foi obediência. E se você me perguntar se eu queria sair daquele mundo, não. Sério? Não queria. Você gostava mesmo? Eu gosto ainda. Então, assim, ainda é uma obediência. Por quê? Desde que eu nasci, tive isso já é história para outro podcast, mas eu nasci, tive uma dificuldade de me manter viva. Então, eu sempre tive alta performance já desde muito cedo. Eu lutei para viver, e ainda hoje tenho umas dificuldades que, orando, estou pedindo a Deus para isso acabar, porque eu não tenho mais condição física de ter esse problema, que é a minha asma. Eu, às vezes, tenho dificuldade para respirar. Então, só para você saber a gravidade do problema eu respiro 36% do que um ser humano normal respira 76% dos 100% que você pode respirar. Então, por exemplo, você, se for uma pessoa saudável, respira
76%. Eu respiro não, você respira 70%. Eu respiro 36%. Então a probabilidade de eu ter a vida que eu tenho é nenhuma. Não posso subir escada, não posso correr, não posso viver muito acelerada, não posso tomar energético, não posso. Então, assim, eu nado contra a maré e não aceito isso pra mim. Então, assim, tomo energético, corro, faço o que eu tenho que fazer e me esforço ao máximo. Às vezes me canso, é verdade. Vive acelerado. E vivo acelerado. Então É 220, gente. eu digo ao meu corpo: você não vai aceitar. Essa asma não é minha, essa bronquite não é minha, essa falta de respiração não é minha. Então, ai, você é desobediente. Não, eu não quero aceitar isso pra mim. Em relação a sair do mundo dos transportes e vir para o mundo de desenvolvimento, de empreendedorismo, de palestras, é toda a minha vida Deus falou isso pra mim. E às vezes é até feio, né, contar isso, mas é a minha realidade. O meu chamado é para pessoas, é para ensinar, é para aprender, é para, eu já recebi muitas palavras nas igrejas que eu vou ser pastora, mas porém eu aceitei isso apenas quando eu mudei dessa transição, né. Eu aceitei, eh, eu aceitei esse mundo de ensinar pessoas, de, estar na frente, porque eu falava assim: "Eu não vou pregar". Deus falava comigo e eu falava: "Não, eu não vou pregar". E eu teimava com Deus, eu já recebi algumas, eu depois vou te mostrar algumas profecias que eu agora, filmo para eu não esquecer, eu gravo para eu não esquecer. E tem uma que o profeta fala assim: "Mulher, tu tema com Deus demais", e ele é nordestino, então ficou muito engraçado, eu fico ouvindo aquilo, falo: "Mulher, tu briga com Deus, como é que você, tem essa coragem?". Eu não queria pregar, eu acho uma responsabilidade muito grande. Se é uma responsabilidade eu te ensinar a empreender, você já imaginou a responsabilidade que é eu te ensinar a palavra de Deus, te dizer que é o único caminho? Porque hoje em dia o único caminho que as pessoas falam é: "Você precisa ser empresário para você ser bem-sucedido". Não, você precisa de Deus para você ser bem-sucedido. Então eu passei a obedecer. Foi uma fase, assim, de muita decisão, porque nós, tínhamos 300 funcionários, é muita gente, nem todo mundo aceitou, mas eu tinha que tomar uma decisão, senão hoje eu não estaria aqui. Eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, eu trabalhava 20 horas por dia. Foram 16 anos trabalhando 20 horas por dia e eu não abria mão disso. Não era porque eu precisava, é porque eu não abria mão. Eu queria chegar onde eu cheguei. Nossa empresa, faturava 800, 900 mil euros por mês Aqui em Portugal. aqui em Portugal. E só que eu não tinha tempo para Deus. Eu tinha que fazer uma escolha. E quando eu fiz essa escolha, foi num momento, assim, que a minha vida, eh, precisava de uma mudança. Aquele nível já não dava para mim, aquele mundo já não era para mim, e eu não queria sair. Então eu contei com a ajuda de Deus. Eu não sei se você sabe o que que é isso. Se você não sabe o que que é contar com a ajuda de Deus, pode entrar em contato aqui, que eu vou te dizer que sabe aquele momento que Deus diz: "Se você não vem por amor, você vai vir pela dor". Se você também não sabe o que que é isso, pode nos chamar que eu vou te dizer o que que é. E eu tive que fazer uma escolha, estava muito bom lá, nós ganhávamos muito bem, já éramos muito bem reconhecidos, e aquela zona de conforto eu já dominava, era um mundo para mim, assim, pegar um caminhão daqui e ir pra França para mim era normal, trocar pneu para mim era normal, lidar com homens brutos ou não brutos, para mim era normal. E eu não tinha medo de nada. Sabe o que que é nada? Hoje eu posso te dizer que eu sou completamente dependente de Deus. Eu fui palestrar domingo e eu fiz uma preparação. De sábado eu tive uma palestra, domingo eu fui palestrar eu tinha todo o conteúdo pronto. 2 horas antes Deus falou: "Senta aí que eu vou te dizer o que que é para você falar". E eu olhei e falei mais uma vez, falei: "Deus, pelo amor de Deus".
Deus, pelo amor de Deus, eu estudei, eu fiz, eu planejei. Ele falou: "Não é nada disso". Então assim, Mudou tudo. mudou tudo. E no domingo, eu cheguei lá na minha participação, foi uma glória. A dona do evento, né, a responsável do evento falou: "Nívia, o que é isso?". Cara, mudou tudo, o ambiente mudou, a glória de Deus desceu. Eu não consegui falar tudo o que eu tinha para falar, porque a minha vontade era só de falar em línguas, profetizar, até sapatear eu estava com vontade. Então assim, Só no reteté. só no reteté, então não é sobre o que eu quero, e quando eu entendi que não era sobre o que eu queria, não era sobre o que eu precisava, era sobre o que Deus tinha para fazer na minha vida, eu falei: "Tá, então se é isso que o senhor quer, eu vou obedecer". E hoje eu vivo essa vida de obediência. Se você me perguntar se é fácil para mim, não, é muito mais difícil do que estar dirigindo um caminhão. Uau! Quantas palestras você já fez este ano? Tanto entre palestras e organização de eventos. Só eu já vi pelo menos umas 20 assim, ó, fácil. Eu não contabilizei não, mas, deve ter passado esse ano, deve estar aí em torno dos 50 mais ou menos, entre palestras e eventos, deve estar mais ou menos isso. Que tá no mês 5, a gente tá falando em Quase 10 eventos por mês. é muito. É, deve ter um ou outro a mais que eu não, por exemplo, a semana do CRI, do Lagoinha Experience, foi um todo dia. Essa semana que passou, foram 7 eventos. E teve um dia que foram 2, por exemplo, eu tenho agora no fim de semana, que eu vou estar, em Sintra, né, de manhã, e na Ilha da Madeira à tarde. Calma aí, volta aqui, ó, tá. Vou até abrir a câmera. É mesmo. Você vai ter aonde? Dia 31 eu tenho um evento aqui em Sintra, Aham. e vou fazer a minha participação de manhã, Que na parte da manhã, pego um avião e faço a minha participação na Ilha da Madeira à tarde. Então são 2 eventos num dia só. É isso, e já teve vários, assim, de eu achar que eu sou Jesus Cristo, né, onipotente e onipresente. Carambas, cara. Não, isso pra poder viver dessa forma intensa que você vive, gente, essa mulher é intensa, cara. E eu me considero intenso, eu me considero assim, ó, fogo na roupa, mas essa mulher é demais. Isso me remete muito, à alta performance. Alta performance. Você vive muito essa parada da alta performance, você fala bastante de alta performance, né. Eu tenho um certo receio em falar de alta performance e não auto performance, que alta performance pra mim, na minha visão, isso aí na visão do Eric isolada, goste você ou não, eu não quero saber se você vai gostar, essa é a minha visão. Claro que eu tô sempre aprendendo, também não sou absoluto na minha, eu posso mudar, ok? Mas eu vejo que a alta performance, ela tem que ser um 360. Eu não me arrisco em falar em alta performance, eu me arrisco em falar em auto performance. Poxa, o Eric tem alta performance em palestra, o Eric tem alta performance na prática de atividade física, o Eric tem alta performance, sabe, em algumas coisas. O que é viver para você em alta performance? É não negociar e não entrar em discussão do que você tem que realmente fazer. E fazer com equilíbrio, e se eu gastava 14 horas para executar aquilo, eu vou me policiar, eu vou me resguardar para eu fazer em 7, 6 horas. Por quê? Hoje em dia nós estamos nos dispersando para fazer as coisas perfeito. Não fazer. Ai, não, tem que ter um detalhe, tem que ser bonito. Tem realmente as coisas em perfeição, e é por isso que se existe uma equipe. Por exemplo, quando você viu que você precisava de mais alguém, você fez o quê? Foi buscar. Porque vai chegar um dia, e eu profetizo isso na sua vida, você vai precisar de 2, 3, 4, 5 pessoas, porque já vai ser um cenário maior, já vai ser, algo muito grande para você dominar sozinho. E sozinho você chega lá, mas com uma equipe você vai muito mais longe, muito mais rápido. Então a alta performance é você saber que você tem que acordar às 6, acordar às 5h30. Você saber que você precisa estar em algum lugar, porque o não policiamento não faz você ser rápido, não faz você ser performance, não faz Ciente. você ser uma pessoa eficiente.
faz com que você seja uma pessoa mais acelerada. Ser acelerado não é ter alta performance. Alta performance é você executar o que você precisa fazer em uma quantidade de tempo mais, né, gastar menos tempo e não abrir mão daquilo. Ah, eu vou ler um livro, é em 1 ano. Não, eu vou ler aqui em 1 mês. Por quê? Porque eu preciso disso e não abrir mão disso. Eu não abro mão de ter alta performance na minha vida espiritual, na minha vida física, na minha vida até de mãe. As minhas filhas falam: "Meu Deus, mãe, pelo amor de Deus", não, pelo amor de Deus não, pelo amor de mim, vamos lá, vamos fazer. Porque o mundo está muito rápido. As coisas estão muito rápidas. Então, se você demorar para pensar, se você demorar para pedir a Deus, se você demorar para executar, alguém vai vir fazer muito pior do que aquilo que você faz, mas ele vai ter resultado. Por quê? Porque ele fez. Então a alta performance que você pode, já o nome já é alto. Performar, faça o que tem que fazer. Performance, dá resultado, exija um pouco de você mesmo. Se eu podia lavar as louças em 1 hora, por que não gastar 10 minutos? Não precisa ficar ali namorando. Hoje em dia você não tem que namorar com muita coisa. Você precisa ter um planejamento. E o planejamento faz com que você performe. O planejamento faz com que você execute. O planejamento, aí as pessoas dentro da cabeça dela tá com o quê? Com tudo misturado. Quando ela não faz uma autoavaliação da mente dela, do que tudo que tá lá dentro, aí vai, busca muitas ideias, muitas ideias, muitas ideias. Ah, tive ideia, 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 ideia. Mas não executa, não fecha, não coloca no papel, ela não consegue performar, porque ela tá fazendo tudo, não tá fazendo nada, tá gastando tempo e ainda nem tá conseguindo executar aquilo tudo que ela tinha para fazer. Então, auto performance é eu me auto performance, então eu me cobro. A alta performance é eu subo de nível, eu me exijo, eu faço. Não, não dá para fazer hoje, dá sim. Dá, eu te provo que dá. Então, eu vivo nessa adrenalina de que dá para fazer hoje, dá para ir em 2 palestras, dá sim. Dá para ser mãe, mulher, filha de Deus, sua amiga e ainda ir jantar. Com certeza dá. Viver intensamente é aproveitar tudo que você tem para fazer naqueles dias e fazer rápido e bem feito. Não é fácil. Não, Ninguém falou que ia ser fácil. não é Eu fácil. acho que as pessoas estão procurando muito isso, sabe, a facilidade. A fórmula mágica para eu fazer uma alta performance XYZ. Uma coisa que você falou que eu trago para minha vida e é não negociar. Não negociar, por exemplo, vou fazer menos. Eu vou te dar um exemplo que 2022, se não me falha a memória, eu era um péssimo corredor, mas aí eu comecei a correr. Eu falei: "Olha, fui correr 1 quilômetro, quase morri". Aí depois eu falei: "Ó, eu vou correr 1,1 km. Aí fui correr 1,1 km e vi que dava para ir mais, 1,5 km, 2 km, maravilha. E o meu desafio eu setei na cabeça que é o seguinte: todas as vezes que eu sair para correr, eu vou correr mais do que eu corri da vez anterior. Uau! E aí eu não coloquei limite. Olha só que interessante, fui um pouco disruptivo, eu falei: "Não, minha meta não é correr 5 km. Minha meta não é correr 10 km, minha meta é correr mais do que eu corri um dia anterior. É correr. Simplesmente Uhum. correr". Sabe o que aconteceu comigo? No ano de 2022, se não me falha a memória, eu corri mais de 12 meia maratonas. Uau! Eu acho que foi mais, eu acho que deve ter sido umas 16, mas eu contabilizo 12. Horas intermediárias de 15, 16, 13. Então assim, eu tirei o limite, mas eu coloquei um limite. Tirei o limite de quantidade que eu iria, mas eu coloquei um limite de eu tenho que correr mais do que a vez anterior. E com isso eu fiz mais de 12 meia maratonas, como eu falei, mas eu cheguei a alcançar uma performance de 1.150 flexões em 2 horas, 355 barras em 2 horas. Isso eu não fazia uma vez na vida, eu fazia isso aqui 3 vezes na semana. Eu fazia repetição, pelo menos 1.000 flexões, 2 vezes na semana, 355 barras 2 vezes na semana, numa meia maratona. Jesus, E eu isso é não alta performance. eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Por que que eu tô falando isso? Porque vai ao encontro do que você tá falando e vai ao encontro de você tá pensando. Você às vezes está pensando que você não é capaz,
mas coloque apenas um limite, faça mais do que você fez no dia. E é estabelecer a decisão ou, a mentalidade, o que você quiser chamar de vencedor. Eu tenho, como ídolo, né, eu amo e adoro apenas Deus, mas eu tenho algumas inspirações. O Ayrton Senna, quantas vezes o Ayrton Senna tinha tudo para perder. Ele já correu sem pneu, sem marcha, quase que ele corre sem carro, mas ele correu. É verdade, vai ver os vídeos, eu era super fã do Ayrton Senna. Ele só tinha uma mentalidade: "Eu não fiz tudo o que fiz para perder. Eu fiz tudo o que eu fiz para vencer". Então eu tenho uma mentalidade de vencedor. Quando você estabelece uma mentalidade de vencer, de dizer: "Não, eu quero superar. Eu tenho um limite hoje, mas amanhã eu quero superar. Eu quero vencer esse limite". Aí você vai fazendo o quê? Você vai fazendo com que a sua vida performe, ou a sua vida evolua, com que você passe desse nívelzinho que você acha que está bom para um nível superior. Uma outra coisa que você falou é sobre um planejamento. Eu acho que as pessoas têm preguiça de fazer Tem, planejamento. muita, Você não acha? muita. E outra, quem tem preguiça não performa. Se você tem preguiça de pensar, você não vai performar. Se você tem preguiça de comer, você não vai performar. Se você tem preguiça de levantar da cama, você não vai performar. E o mundo é de quem levanta para vencer. Não tem outro jeito. E olha como isso, na minha visão, é bíblico. Claro, tem uma passagem na Bíblia que também fala sobre a preguiça, mas Deus, quando ele chamou os 12 discípulos, todos eles estavam trabalhando. Todos eles, Decisão, né? na verdade, todos eles estavam trabalhando. E outra coisa que eu já escutei vários pregadores falando que é o seguinte: olha, se você está ocupado e Deus está te chamando, você é a pessoa certa. Porque Deus, ele não Deus chama não a pessoa chama desocupada, sabe? Então as pessoas têm que entender sobre princípio básico. E Deus Princípio quer básico. saber, né, Eric, até que ponto você está disposto a decidir Deus, Aham. a escolher Deus. Tem uma música do Thales que fala: "Eu escolho Deus". Adoro essa música. E entenda, Deus não vai sair escolhendo toda a humanidade. Então, se ele apontou para você, cara, já é muito bom. Eu conto essa experiência, eu tive uma experiência que eu não aceitava o meu chamado, e um dia eu falei: "Deus, só me responde uma coisa, por que eu? Tem fulano de tal, tem, né", eu falei: "Tem um monte de gente, deixa eu aqui quietinha". E por isso, na minha vida, eu às vezes, batalho e falo muito nisso, às vezes sempre nos meus podcasts falo que, nem todo mundo tem livre-arbítrio. E já discuti, tem um que dá uma polêmicazinha, por quê? Deus deu livre-arbítrio para Jonas. Jonas queria ir para Nínive, ele queria pegar para aquele povo, então Deus falou para ele o quê? "É tu, vai tu". Ele fugiu, foi para o barco, foi para a baleia, não interessa para onde, Deus tirava ele até do inferno, entende? Por quê? Porque eu mandei você fazer, você vai fazer. Então, existem momentos na nossa vida que nós não temos o livre-arbítrio, e essa é a minha vida. Então, se você está ali no meio do "tá tudo bem", do que, "porque eu", "será que é para mim?", entenda, Deus não erra. Deus não errou ao te escolher. E pelo contrário, se sinta a pessoa mais feliz do mundo, porque nesses bilhões de pessoas, Deus escolheu você. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. E essa foi a minha, vamos dizer, né, como Moisés, o meu tete a tete com Deus. Eu falei: "Mas tem que ser eu, Deus". Eu estava naquele momento, tipo: Vai procurar outra pessoa". E ele disse: "Mas você tá falando que eu errei? Você está dizendo que a minha escolha é errada, que eu não sei o que eu tô fazendo?". E eu: "Epa, espera lá que o buraco aqui tá mais embaixo. Então deixa eu obedecer, que é melhor do que eu sacrificar". Então, se as pessoas entendessem que ela precisa de decisão, precisa de um projeto, precisa de metas e pessoas para executar isso, e que Deus não erra, então daria muito mais certo e seria muito mais fácil. Ela aceitar, aceita que dói menos. Essa é uma boa aceita que dói menos. Nossa. E você que não está aceitando a sua landing page, você não está aceitando o visual do seu site, você que não está aceitando
simplesmente tudo isso que você tem, esse potencial incrível que você tem, mas não consegue traduzir isso em imagens, preste bem atenção. Você viu essa vinheta que acabou de passar, logo no início do nosso podcast? Esse foi apenas um dos trabalhos que a Play One Cine fez. Tá vendo essa nossa logomarca? Você tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Foi o pessoal da Play One Cine que fez. O pessoal da Play One Cine, eles são especializados em landing pages de alto impacto e valor. São especializados em também criar sua logomarca, de fazer um trailer de venda. Se você quer vender um produto e não sabe como envelopar isso, entregar com uma percepção de valor muito grande, o pessoal da Play One Cine são especialistas em fazer isso. Todas as minhas redes estão na mão dele. Essa logo, a vinheta, várias outras coisas. O link da minha bio, se você olhar lá, meu link de redirecionamento, também foi o pessoal da Play On Cine que fez. Então, chame eles, entre em contato, o link está aqui na descrição desta página. Bem-vindo à Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. Nívia, agora eu quero pegar aqui e também perguntar, mudando um pouco o rumo, né? Você falou bastante de alta performance, eu concordo em vários pontos, mas você também empreende muito na área educacional e principalmente na área de desenvolvimento humano. Quais são as dificuldades que você tem encontrado nesses quantos anos já que você... Tem 2 anos que eu estou nessa área. Quais as dificuldades? Não precisa falar todas. Parece 10, né? Só 2. Opa, mulher intensa. Me fala quais são, não precisa falar todas as dificuldades, mas, sei lá, 2 ou 3 maiores dificuldades que você tem encontrado nessa área de desenvolvimento pessoal e nessa área educacional de eventos, formações e etc. Uma das maiores dificuldades é que o próprio ser humano. Porque, por exemplo, nós fazemos eventos. E existe quem pensa que evento é muito fácil fazer e que é só alugar um local, ter um equipamento de som e tá tudo. Não, tem várias outras coisas ali para um evento ficar bem feito, profissional. E no mundo educacional é igual. Existem pessoas que não entendem a responsabilidade de ensinar outra pessoa e faz de qualquer jeito. Então, por exemplo, se você ensina se você tem um curso de educação financeira por 500, vem alguém que acha que é tesoureiro e faz por 100. E as pessoas não procuram saber o nível, por exemplo, como é que a pessoa que está atrás vai te ensinar a ser empresário se ele nunca foi. Então, a avaliação do próprio aluno em saber em que instituição ele está aprendendo. Não, me convidaram para ir num evento, eu acho que foi o mês passado, eu não lembro, mas acho que foi o mês passado. Que a pessoa estava falando sobre o empreendedorismo, mas ela não era empresária. Ela nunca foi. Ela formou num âmbito mais ou menos parecido e agora está ensinando a ser. O que essa pessoa tem para te ensinar? Então, a autoavaliação, a avaliação de quem vai participar do treinamento, ele precisa saber disso. Por exemplo, como é que eu vou discutir com você sobre motorhome se eu nunca tive um? Aí eu falo, não, você está errado. Aí você vai perguntar, você já teve quantos? Eu falo, nenhum. E você fala, você quer discutir comigo? Então, assim, hoje em dia, acho que o ponto número 1 é que todo mundo quer ensinar, mas ninguém quer ter a experiência para tal. E isso gera em nós o quê? Um retrocesso de dizer, esse é o meu valor, este é
o ensinamento, e se você quiser aprender com condições, é essa. Não negociar essa condição. Isso é o inimigo número um desse, eu acho que é o inimigo número um de todos os âmbitos. É você ter certeza da qualidade que você tem e não negociar isso, mas isso te traz alguns impedimentos, porque as pessoas primeiro vai lá bater a cabeça no de 100 para depois vir fazer o de 500. Isso é um exemplo. E aí você não pode perder muito tempo dizendo: "Tá vendo, eu falei, isso aqui". Isso é o ponto número um. Ponto número 2 é a responsabilidade de você estar ensinando. Se todas as pessoas que trabalhassem com o desenvolvimento humano soubesse a responsabilidade, até nossa, de que está fazendo podcast, de ser palestrante, você está ali em algum momento, existem pessoas que falam: "Não, o Eric faz, eu vou fazer também". Não, você não viu o Eric? Ele ensinou, eu estou aprendendo com ele. É milhares de pessoas, Eric, que faz isso. Então, nós não podemos falar qualquer coisa. Nós não podemos viver qualquer coisa. E nós não podemos, acima de tudo, falar o que nós não vivemos. Então, esses são 2 dos grandes obstáculos, todos os dias olhar para o que nós não vamos negociar e o que nós estamos fazendo, que nós estamos sendo referência para outras pessoas. Eu vejo que é isso aí, que os empresários de palco, como o pessoal fala, empreendedor, Muito, muitos, muitos, muitos. mas também existe pessoas de não ter vivido aquilo, né? As pessoas, por não ter vivido, elas tipo leu no livro e já quer ensinar, como você falou. São os empresários teóricos da teoria, assim como, com todo o respeito que eu vou falar aqui, assim como os professores. Professores sabem muito da teoria, mas a prática, por exemplo, os professores, e eu admiro a instituição, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. O Senac, por exemplo, o Sebrae, etc. Muitos professores que estão ali nunca foram empresários, nunca foram empreendedores. Eles aprenderam na teoria e estão colocando na prática. E acaba formando muitas pessoas, o conhecimento é maravilhoso. Mas eu acredito que a gente tem que deixar claro uma coisa. Eu sou o formador de empresários, eu não sou um empresário. Ou simplesmente eu sou o professor ou formador, mas eu não sou empresário. Então, gente, coloque na prática, vai vivenciar. E se tiver alguma coisa ali, ajuste, sabe? As pessoas, acho que elas precisam deixar as regras do jogo claras. Porque muitas pessoas estão vivendo de muito status e pouco extrato. Nossa, isso foi muito, muito forte. E não, você aprenderia a fazer um bolo com quem nunca fez um bolo? É difícil. Qual era o nível do seu sucesso? É isso que eu tô falando. E eu gosto dos dias que nós estamos vivendo hoje, Nível, porque se você pesquisar um pouco a vida das pessoas, você vai conseguir encontrar respostas de resultados, de conexões, da ficha limpa, né? Hoje é fácil, roda o nome aí, roda o nome da Nívia, roda o nome do Eric para ver o que vai encontrar. Exatamente. Sabe? E outra coisa, encontrou, olha, eu vi que essa pessoa segue no Instagram. Nívia, você conhece o Eric? Eric, você conhece a Nívia? E aí, o que você tem a me falar sobre essa pessoa? E é o resultado, porque eu já fui abordada algumas vezes, e esse tema é bem polêmico, que é: "Ah, mas você qual que é? Ah, mas você já não é", mas já fui. Entende? Já fui. "Ah, mas você já não lida com 300 funcionários", mas já lidei. Vem cá bater nos meus peitos para você ver como é que é. Eu sei lidar com isso, então, eh, não dá para eu te ensinar a lidar com 10, 20, 30 ou 300 pessoas, se eu nunca vivi, se eu nunca chorei essa dor, se eu nunca passei uma madrugada pensando. O empresário, ele dorme devendo e acorda devendo. E não tem um dia dos 365 dias do ano que ele não deve. Se você tem um funcionário, você já está devendo. Aí eu acho engraçado aquelas pessoas que falam: a minha empresa não deve nada". Meu amigo, então você não tem funcionário. Por quê? Porque você dorme dia 1, paguei o salário. Dia 30, no dia 1 você já está devendo o funcionário, ele já trabalhou um dia para você. Entende? Então, assim, as pessoas não analisam isso. Não, paguei minhas contas todas no dia 30, ok. O dia 1 você já está devendo aluguel, já está devendo pneu,
já está devendo gasóleo, você já está devendo, não tem como. Então a pessoa bate no peito e acha, eu não tenho um empréstimo, e está sacrificando a empresa achando que comprar tudo à vista é bonito. Então não tem um nível, uma noção do que realmente é ter uma empresa pequena, uma empresa média e uma empresa grande. Não interessa. Eu acho engraçado, não, acho super interessante, uma palestra que o Pablo Marçal fala, ele fala: "Eu prefiro o milionário que faliu, que ele sabe o caminho, ele chega lá muito rápido, do que o pequeno empresário que está começando agora, porque ele acha que ele sabe e vai demorar muito mais tempo. Então você já fez, você pode ensinar o caminho das pedras, mas o caminho das águas também. Isso aí é super importante. Agora, você nunca fez, você nunca passou, você nunca teve um aperto ali da segurança social, das finanças, cara, você não sabe o que que é o ACT na sua porta, entendeu? Então, não tem como ensinar algo que você nunca doeu, nunca passou, nunca teve que pensar na solução do problema. Não dá para ensinar isso. Eu adorei que você falou, eu tô dando risada aqui, que eu adorei. Assim, você pagou suas contas, bateu no peito, bateu suas contas. Do dia primeiro você já tá devendo, porque se o funcionário foi trabalhar, já tá devendo aquele funcionário, se isso aí você vai ter que pagar. Rodou a noite, você pagou 31 à meia-noite. 1 da manhã você já está devendo. Já é devedor. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, gostei, achei muito bem. Essa é a verdade de um empresário. Mas as pessoas pensam que conta só vence no dia 31. Não é assim. Conta de um empreendedor, conta de um investidor, conta de um empresário, começa no dia 1, meu amigo. Começa no minuto seguinte, né? O pagamento pagou. Já dá já de novo, exatamente. Agora, falando em financeiro, 2 pontos, tá? Primeiro, qual que é a importância de ter uma boa gestão dentro dessa área do empreendedorismo? A resposta parece óbvia, mas eu quero escutar de ti a tua visão sobre isso. E segunda, dá para ganhar dinheiro nessa área de eventos e também educacional? Aqui em Portugal, vou dar exemplo aqui em Portugal. Sim. Vai. O retorno é muito bom, Henk. É muito bom. Como é que você faz um retorno bom? Sabendo, não é preciso ter uma equipe muito grande. Já aprendi dos 2 lados, tendo uma equipe muito grande e tendo uma equipe mais reduzida. O efeito do evento, o efeito da palestra, o efeito e a rentabilidade está na gestão do líder. Está na gestão do líder. Porque, por exemplo, ok, eu tenho um evento muito grande, então eu quero 3 fotógrafos. Um já está te custando a mais do que você precisava, porque 2 pode ter uma performance melhor e dividir, ó, você tira foto do público tal, eu tiro foto, esse é o exemplo. Então, assim, o que não é no folclore. O evento, o sucesso de um evento, o sucesso de uma palestra não está no folclore, não está na aparência. O sucesso de um evento está no que você entregou. Você entregou? A experiência foi boa? Então, top. É isso que as pessoas vão lembrar. Ela não vai lembrar se o tapete era vermelho, se o balão era cor-de-rosa, se a mesa tinha 2 forros, entende? Então, assim, as pessoas estão enfeitando muito, gastando muito dinheiro no supérfluo e esquecendo do conteúdo, da experiência. O que nós vamos viver naquele lugar? E eu já vejo muito evento que realmente tem muito status e pouco extrato no final, ou pouco ou extrato negativo, É. né? E não se preocupa justamente com a gestão, não se preocupa com a monetização, não se preocupa Não faz contas, né? com experiência e principalmente com conteúdo. E acaba, faz 1, faz 2, faz 3, no 5º já não existe mais evento. Desistem, porque o que acontece? Eu já fui em eventos que a taça parecia de ouro. Eu não sei o que foi lá falado. Eu não lembro do conteúdo disso. Você chega a meio do... Ontem eu estava tomando café na Marina de Cascais, marcamos uma reunião lá, e a menina falou assim, eu fui no evento, eu saí a metade do evento porque eu não aguentei. Tava muito ruim.
Então, assim, estava bem organizado. Olha a expressão dela. Realmente, o local era bonito, tinha muita coisa boa, estava bem organizado, mas o conteúdo estava intragável. Olha só o que ela falou. Então, assim, qual foi a experiência dela? Ruim. Agora, você vai no evento e fala: "Cara, aquele evento, até hoje eu lembro daquele evento". Aí você pergunta: "Que cor era o copo?". A pessoa fala: "Não sei". Eu não sei que cor era o copo, eu não fui lá por causa do copo, eu fui lá por causa do que me entregaram, do como aconteceu. Nós fizemos um show agora, nós não fazemos só eventos evangélicos, fazemos eventos você pode chamar até para pet, tá tudo bem. E nós assumimos o evento do Diogo em uma semana. O evento não durou mais que 3 horas. Cara, Nogueira. o Diogo Nogueira. Nós ouvimos falar quase um mês desse evento. Cara, que evento, que gostoso, que experiência, que organização, que tal. Se você perguntar para as pessoas: "Tá, mas tinha mesa de quê?", ninguém sabe. Se a mesa era de madeira, de vidro, se o copo era de plástico, se a cerveja era de latinha ou de copo, ninguém vai te responder isso. Mas que a experiência foi boa, que o conteúdo, as bailarinas e a música foi boa, isso as pessoas vão dizer. Então é sobre gerar um impacto, transformar aquele dia e causar memórias. O que nós vamos levar da vida? Quando você tiver 60, 70, 80 anos, você vai levar o quê? Memórias. Você vai juntar dinheiro, ok, tudo bem. Mas você quer ter memória, você quer ter uma história. Você quer ter ali um convívio para gerar na sua vida uma transformação. Mas eu pergunto essa parada do evento, porque realmente eu vejo que muitas pessoas querem fazer isso, mas poucas pessoas estão conseguindo sustentar isso. E eu já tô te acompanhando, a gente acho que já conhece pelo menos uns 1 ano e meio daí, vai, mais ou menos isso. Então, assim, eu vejo que você é evento em cima de evento. Você quer saber de evento, entra em contato com a Nívia. "Ô, Nívia, aí tem algum evento?" Ela: "Amigo, tem aqui, quer vir?" Eu falei: "Nívia, esse dia eu tô com doce." Aí ela falou: "Olha, Nas pernas já. sei lá, isso aí, vem pra cá." Então, assim, é realmente o nível que nível não, a intensidade de evento que a gente tá tendo aqui, tá bem grande e eu acredito que vai crescer muito mais. Muito mais. Dizem que vai crescer muito mais. Eu acredito que Portugal, assim, eu não foco só em Portugal, né, para mim Portugal é início da Europa, para você abraçar a Europa, e eu acredito que vai ter muitos outros eventos acontecendo aqui, e precisamos ter pessoas competentes que façam esses eventos Acontecer. É preciso gerar, experiências. Porque imagina, vamos voltar agora ao começo desse podcast, que é como começar. Já imaginou a pessoa que está começando agora, vai no seu evento e aprende besteira? Então você entendeu? Volta a responsabilidade. Volta à responsabilidade, quer dizer, nós acabamos de ensinar como começar. Demos a ilustração de participe de eventos, participe de network, participe de algo que vai te trazer, uma realidade, uma clareza. Aí vai no seu evento e a pessoa faz o quê? "Nossa, mas aprendi lá isso". Aí ela vai começar errado, ela vai começar mal, aí vai dar errado. Eu já vi vários casos de pessoas que foram em cursos, aprendeu lá, largar tudo e mudar do nada, ou começar outra coisa que não tinha nada a ver, e se deu muito mal. Perdeu o que tinha e não soube começar algo novo. Então, assim, é a responsabilidade do evento, da aula, do curso, do treinamento, porque você é referência para outra pessoa. Demais, demais. E eu quero aproveitar esse gancho, você falou de outras empresas, nós não fazemos somente eventos, evangélicos ou outro tipo de eventos. Hoje, quais são os projetos e empresas que a Nívia está encabeçando ali? Meu Deus, Calma aí, pô, pega outro café, pega outro café lá, porque agora, meu amigo, agora vem. então, Vamos lá. além das palestras, né, dos treinamentos, da mentoria, dos eventos, nós estamos na área do investimento também. Nós fazemos investimento e acompanhamos esses investimentos até dar um nível de crescimento
sustentável. Quando você fala de investimento, qual tipo de investimento? Investimento em eventos ou outros? Não, e outros tipos de eventos. Por exemplo, nós agora estamos investindo numas clínicas de beleza. Você olha para mim e fala: "Não tem nada a ver, Nívia". Não, isso é bonito, é bonito, é bonito. Não, mas é um âmbito de que, por trás disso, existe uma sustentabilidade que talvez as pessoas não saibam, mas é preciso um projeto, é preciso saber quando começar, o que vamos fazer, porque qualquer investimento que você for fazer na sua vida precisa do quê? Marketing, gestão, projeto, público, sustentabilidade. Então, a gente pegou agora esse gancho e foi num evento que nós falamos: "Essas máquinas não tem em Portugal, bora levar para lá? Bora". Então, estamos trazendo, vai ter novidades num segmento diferente Da área estética. da área da estética, Tô fazendo alguns equipamentos aqui. novos e que vamos ter, exclusividade nesses equipamentos. Por exemplo, Portugal é um país que não tem muito sol. Uma dessas máquinas traz revitalidade, né, eu não sou, né, eu só vou fazer parte da gestão, mas traz a revitalidade da vitamina D para o corpo. Você entra dentro da máquina, 20 minutos e, o seu corpo pode, trazer as vitaminas que produzir, ativar as vitaminas que você precisa, que no caso seria o sol a te trazer, mas durante o ano todo nós não temos, tem dias que o sol demora um mês a aparecer. Então Tinha falado isso em outro lugar? não, essa é a primeira vez. Primeira vez falando nesse cenário incrível. E nós estamos aqui, tá vendo? Nosso podcast também traz novidade, meus queridos. Tá pensando o quê? Que legal. E quais as outras áreas que vocês também estão? Nós também temos, além disso, estamos também investindo em, não é bar, né, é um lugar para os cristãos, aonde o cristão: "Ah, eu quero ir numa baladinha", não tem, só tem Legal. balada Discoteca gospel. gospel, é uma baladinha gospel. Então assim, não que vá tocar só pagode, só funk, só essas coisas gospel, né, mas, que te tragam Thales, então, que o cristão saiba que naquele lugar, naquele dia, ele pode ir lá dar uma divertida, dar uma espairada, que ele vai estar no lugar cristão. E isso é para julho, né, é para rápido. Já é para agora. Já é para agora. Vocês estão arrendando um espaço e Não, já está, nós só estamos terminando de equipar ele para fazer essa vai inauguração. ser em Lisboa? Vai ser em Lisboa. Isso, vai ser um em Lisboa e um em Cascais. São 2 lugares. Novidades aqui. Vocês estão pensando o quê? Também em primeira mão. Primeira mão, é verdade. Eu não, assim, eu pra já não tenho muito tempo, de ficar divulgando. Segundo, eu aprendi que o segredo é a alma do negócio, então vou falando de acordo com o que vão me perguntando, até porque eu não tenho, né, ficar dando satisfação para ninguém. Segundo, por causa da minha vida muito corrida, então eu sento nessas mesas para fazer esses negócios e depois sigo a minha vida. Então eu não me prendo muito a coisas e nem a negócios. Na verdade, o meu marido diz: "Eu tenho medo, porque você não se prende a nada, só se prende a Deus e a sua família". E eu sou muito assim, se você falar: "Eu quero te comprar isso agora", eu te vendo e vou para outra, não tem problema nenhum. Não há nada, além do amor de Cristo e da minha família, que me faça, tipo: meu bebê". Porque o que acontece hoje em dia, e só para resumir, as pessoas tratam o negócio dela como se fosse a família dela. Então não dá para despender daquilo. Por exemplo, a maioria olha o erro número um do empresário, é pôr o nome dele no negócio. Por quê? Como é que ele vende o nome dele? Tá vinculado à imagem. Tá vinculado a ele, ele é a empresa, então não dá para comprar ele. Quero comprar a sua empresa, chega um investidor, fala: "Cara, esse negócio é bom, quero comprar essa empresa". Tá, mas chama, sei lá, Nívia. Tá, mas não posso levar seu nome, e agora? Aí é uma burocracia para tirar seu nome, só que tá presa a sentimentos. Gente, negócios, empresas não pode ter sentimentos. Sentimento é para sua família,
é para sua música, sentimento é para algo que tem, tem alma. Sua empresa não tem alma. Então, não coloque sentimento que o seu negócio explode. Bom, criar um negócio para vender. Criar um negócio para vender. Até porque, senão, se ideias fosse para qualquer um tinha. Tem quem tem o dinheiro, mas não tem ideias. É o investidor. Por exemplo, eu nunca ia criar uma máquina dessa. Então, eu tenho que ir aonde alguém criou. Isso é o investimento. Investimento é, cara, eu gostei da ideia do Eric, eu quero colocar dinheiro nisso aí. Entende? Então, crie um negócio para ser vendido. Crie um negócio para ser rentável, mas não crie um negócio para ser seu bebezinho, seu bebelô, porque até os filhos hoje em dia vão É embora. isso que eu ia falar, na verdade, se você está criando seu filho para ficar o resto da vida com você, você já está descobrindo por Já não vai dar certo. eu falo que eu não sou pai somente da minha filha, eu sou pai sim, mas É o mentor delas, é outra. dela, eu sou o mentor dela, eu sou o direcionador, entendeu? Eu falei isso uma vez, o cara falou: "Nossa, que papo de coach", eu falei: bem, então eu não preciso da tua aprovação para ser o treinador da minha filha, eu preciso ser o treinador da minha filha, porque ela vai viver para a vida". E meus pais eles Dane-se a criaram assim. opinião das pessoas. Sim. Agora eu quero aproveitar esse ensejo aqui, para fazer algumas perguntas. Qual o conselho que a nível de hoje daria para nível de 15 anos atrás? Meu Deus, ela coitada, viu. Se eu pegasse a Nívia não, eu não condeno a Nívia de 15 anos atrás, porque ela sempre foi uma lutadora. E ela sempre sabia que ela ia chegar aqui hoje. Mas eu investiria mais em informações, eu estaria mais perto de pessoas que fossem me ensinar o que não fazer. Porque hoje em dia, a gente quer estar perto de pessoas que vai te ensinar o que você deve fazer. Mas e aquelas que te ensinam o que não fazer? Tem poucas, muito poucas. Então existem coisas que você não pode fazer, mas ninguém está te ensinando. E já é um nicho para quem quer começar, por exemplo, e já apanhou muito, vou te ensinar o que você não deve fazer. Vai dar um sucesso absoluto. Entende? Por quê? Eh, não deve agradar todo mundo, não deve, pegar lutas que não são suas, não deve investir em negócios que não são rentáveis. Então, eu daria um conselho para ela ser mais analítica e menos acelerada. Eu já fui 30, 40 vezes mais acelerada do que eu sou hoje. Então, eu não sabia desfrutar do meu trabalho, eu queria só trabalhar. Eu daria um conselho número 1 para ela: desfruta do que você está fazendo, porque a vida ela é muito rápida. Gente, eu tenho 40 anos. Eu tive 15, 20 o ano passado quase. Então assim, é muito rápido. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver aprendendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer, você vai perder tempo. E ninguém compra o seu tempo. Não tem como eu dar 1 milhão para você me devolver 20 anos. Nem para Deus, eu não posso chegar em Deus e falar: "Deus, eu quero 20 anos para trás para". Então assim, o seu tempo tem que ser muito bem aproveitado. Tem uma ferramenta que eu faço nos treinamentos de alta performance, o que você faz com as suas 24 horas do dia? Que quando a gente faz essa ferramenta, todas as pessoas, não teve uma que não descobriu que existem 1, 2, 3, 4 horas do dia dela que ela não está fazendo nada. Então quanto é que custa essas 4 horas? Só que aí vem pior, quanto é que custa a sua hora? Tem pessoas que descobrem, eu já tive pessoas que descobriu que a hora dela custava 45 cêntimos. Nó. Cara, aquilo é um tapa. Então assim, quando você descobre que você está vendendo uma hora por 45 cêntimos que não dá para comprar um café, você não vai em qualquer lugar, você não faz qualquer coisa e pelo contrário, você vai aprender a fazer mais. Porque se a minha hora não dá para comprar um café, eu estou fazendo o que da vida? Nada. Eu estou servindo para quê nessa vida? Para nada. Então assim, precisamos, só voltando atrás aqui, precisamos nos
clarear agora, voltar, né, ao nosso mundo de desenvolvimento nessa jornada e parar aqui e dizer: tá, eu não posso fazer isso de novo. E era o que eu falaria para ela: não faça isso de novo. Faça melhor, com o curto de tempo, com o melhor que você tem, mas não cometa, não dê o seu tempo para algumas coisas, pessoas ou situações que não vai te trazer nada nessa vida. E eu já fiz muito, muito isso. Eu achava que eu tinha que ser mãe de todo mundo, que eu tinha que ajudar todo mundo. Às vezes eu não dormia pensando nas famílias dos meus funcionários, nas famílias das pessoas que moravam comigo. Eu queria adotar toda a humanidade e aquilo me sacrificava. E no final das contas, Érica, ninguém tá nem aí para você. Ninguém está nem aí para você, a não ser a sua família e Deus. E olha que algumas pessoas da sua família querem que você se lasque, só para você não ser melhor que eles. Ninguém está nem aí para você. Então, cuide de você, trate de você. Por exemplo, se você não estiver bem, você consegue cuidar da sua filha? Então, quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. E não é terceiros, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, é você. Sem você, para você estar bem e ser útil, você precisa estar vivo. Agora, qual que é o conselho que a Nívia, de 10 anos ou 15 anos atrás, daria para a Nívia de hoje? Porque a Nívia de hoje deu conselho para a garotinha. Qual que é o conselho que a garotinha daria para a Nívia hoje? Mulher, 4 filhos, empresária, já viveu tudo isso. Qual o conselho que a garotinha daria para essa Nívia? Eu acho que ela falaria para mim assim: continue sendo quem você é. Eu tenho 2 coisas comigo: ou você me ama ou você me odeia. E tem coisas que eu não entro em negociação. Então se eu traço um caminho, eu não mudo de rodas, o trator tá dentro de mim, então vai acontecer. E aí essa autoconfiança e essa decisão eu tenho desde pequena. Eu com 9 anos de idade, 8 anos, eu já era empreendedora, eu já tinha meu negócio. Quando eu saí do hospital, eu tinha 8 anos de idade, foi para ter um negócio. Então assim, eu já sabia onde eu queria chegar e ela me daria esse conselho: continue sendo quem você nasceu para ser e faça o que você tem que fazer. Porque algumas vezes a gente entra em negociação com isso. Tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que é certo? Ai, fulano falou que eu tô errado, então deixa. Não. Você sabe quem você é? Você sabe quem te deu? Você sabe a quem confiar? Então vai embora. E era esse conselho que ela me daria: continue com essa força, com essa coragem, com essa confiança, porque eu tenho, assim, um certo orgulho de você. Antes da última pergunta, quero falar com você. Você que quer vir aqui para Portugal de maneira legal. Você que quer empresariar aqui em Portugal, quer abrir sua empresa, quer viver aqui com a sua família. Existe um processo para fazer isso. E muitas pessoas vêm para cá de maneira errada e acabam sofrendo no caminho. Eu não vim de maneira errada, eu vim de maneira certa. A Débora já é italiana, então ficou muito mais fácil o processo. Porém, mesmo sendo a Débora sendo italiana, eu encontrei algumas dificuldades. Cidadania permanente, residência permanente, cidadania. E sabe o que eu fiz? Eu não contei somente comigo. Sabe o que eu fiz? Eu contratei a Helena Neves, a minha advogada que cuida de todos os nossos processos. Então eu quero convidar você para vir para cá de maneira otimizada. Gente, deixa as pessoas que são boas naquilo fazer aquilo que elas são boas. Você tem que focar naquilo que você é bom. Pague pelo tempo das pessoas especialistas. A Helena Neves é uma dessas pessoas. Eu deixei todo o meu processo na mão dela e está correndo super bem. Conheço um pouquinho do trabalho da Helena Neves. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você
tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite. E se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Uau, isso é importante, o que você acabou de dizer, que a minha advogada falava assim: Nívia, sua função é trazer dinheiro, a minha é resolver seus problemas. Então, assim, às vezes a gente quer ter as duas funções e acaba não fazendo nada, né? Verdade. Agora, partindo para o final, a última pergunta. Evi, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu acabei não fazendo? Algum tema que você gostaria de ter trazido à mesa que não trouxe? Tem um tema que eu preciso sempre falar dele, que é do tempo que a gente gasta fazendo tudo e não lembra de Deus. Então, não podemos esquecer de levar Jesus aonde, quando e todas as horas da nossa vida. Porque são tantas as coisas que nós temos que fazer durante o dia, falar, planejar, que nós esquecemos Jesus lá atrás. Se você começa o seu dia esquecendo Deus, você vai ter que em algum momento voltar atrás para buscar Ele. E é muito mais difícil. Se você acorda, a pergunta que você me faria era: Nívia, como é que você começa o seu dia? Eu começo o meu dia chamando Jesus para dentro dele, apresentando os meus projetos, o meu dia. Eu não consigo sair de casa, levantar da minha cama sem convidar Jesus, Deus, para estar dentro. Porque em algum momento da sua vida, do seu dia, dos seus projetos, se você deixar, até os pais de Jesus teve que voltar para buscar ele, porque eles esqueceram ele. Então é muito mais difícil voltar para buscar Jesus. Então não esqueça de começar o seu dia levando ele, porque voltar para buscar ele dá mais trabalho. Minha queridona, quero te agradecer pelo nosso tempo aqui nessa câmera para aproveitar esse cenário lindo, dando esse gancho também, porque tem tudo com o que você falou. Tudo arquitetado, tudo criado por ele. Então, eu quero trazer as pessoas também, porque é uma forma de eu também mostrar Deus para as pessoas. Através desse podcast que vocês estão vendo aqui, é tudo por ele, em tudo por ele e é tudo para ele. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Então, quando você não sabe onde está Deus, quando você não consegue sentir ele, porque você está distante, olha para a natureza. A natureza está escrito quem Deus é, o que ele faz e o que ele é capaz de fazer. Tem uma teoria, eu passo isso para os meus queridões VIX, são os meus clientes de mentoria financeira e empresarial. E eu falo assim para eles: primeira coisa que você vai fazer nesses dias, você vai caminhar, só que você vai caminhar próximo a alguma coisa da natureza, seja uma árvore, seja um parque, seja uma praia, não importa. Aí as pessoas perguntam: mas por que, Eric, tem que ser? Não pode ser na rua? Eu falo: olha, se você tiver a possibilidade de caminhar, nem que seja num parque, vá lá. Por quê? Porque você acredita, isso para as pessoas que acreditam, você acredita que a natureza, tudo que existe nela foi criado por Deus? Acredito. Ou você também concorda comigo que se foi criado por Deus, existem partículas de Deus na natureza? Acredito. Então, quando você está em contato com Deus, você está em contato com a partícula de Deus. Logo você se alimenta. Mas liberamos energia do nosso dia. Mas quando você está em contato, por exemplo, com um cenário desse, você tem a habilidade de retroalimentar das partículas de Deus. Então eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, fica aí também. Eu costumo perguntar: quem aqui acredita em Deus? Que é para eu saber se o ambiente eu posso falar, né, abertamente, que eu vou falar de qualquer jeito. E aí depois eu falo: e quem não acredita em Deus e acredita em alguma coisa que ele fez? Aí ela levanta a mão. Então você acredita nele. Porque se é alguma coisa, se eu não acredito no construtor desse copo, mas acredito no copo, alguém construiu ele. Então eu estou acreditando no mesmo. E as pessoas acabam por fim por descobrir, na verdade, que tudo foi feito por Deus. Então se eu vivo esse tudo, eu vivo o que é de Deus. E aí fica muito mais fácil. Dando um conselho para quem acordou hoje
quem teve essa possibilidade, faça o que tem que fazer. Acredite no que você é capaz, tudo o que você precisa já está com você. Ai, mas eu queria muito construir um carro. Meu amor, se não está dentro de você construir um carro, é porque você não nasceu para isso. Tem muitas pessoas querendo ser ou fazer aquilo que ele não nasceu para ser. E não adianta ir de encontro e contra a sua natureza. Existem pessoas indo contra a sua natureza e é defeituoso. Dá defeito. Você ir ao contrário daquilo que você nasceu para ser, não é original, não é igual. Então, procure estar perto de pessoas que vão te ensinar a chegar lá e vai te ajudar a decidir. Mas não deixe de apresentar seus planos, seu projeto, tudo a Deus. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele, e quando toda honra e toda glória é de Deus, tudo acontece de maneira muito melhor, muito mais próspera, porque no fundo todos nós estamos nessa terra lutando por um objetivo só. Ai, Nível, eu estou lutando para ir morar no céu. Mentira! Você está lutando para ter uma vida boa nessa terra, vida próspera, tendo uma condição boa financeira. Por quê? E adorar a Deus é ótimo, mas você precisa de dinheiro para comer, para viver, para andar de carro. Então, assim, analise o que você está fazendo. Está sendo próspero? Se não está multiplicando, não tem Deus. Maravilhoso. E é dessa maneira, com essa frase, com esse conselho, né? Frase, expor um conselho. Eu quero agradecer. Agradecer também, agradecer pelo seu conteúdo, pela sua disponibilidade. Eu sei como é a sua agenda. Então, quero agradecer imenso você ter vindo gravar comigo nesse podcast. Lindo, maravilhoso. E nos preparou para nós. As outras pessoas, né, meus outros amigos, que não fiquem chateados, mas eu acho que esse foi o podcast mais lindo que eu já fiz até hoje. Olha aí, meus queridos. Fala a verdade, porque nós precisamos falar a verdade. E eu sou o tipo de pessoa que não sei mentir, então é verdade. Tá lindo, tá maravilhoso, a paz que está aqui. Parabéns por essa ideia, parabéns por ser, né, essa pessoa que você é e de não ter negociado esse projeto, porque hoje é um projeto lindo, é um projeto de Deus. E é isso, muito obrigada. Eu amei estar aqui. Que bom, obrigado. É um prazer imenso. Agradeço. Vocês, meus queridões, que nos acompanharam até agora, coloque aqui nos comentários quais foram os principais insights que vocês tiveram. Coloque e também siga a Nívia nas redes sociais dela, acompanhe e esteja presente também nos eventos. Tem muitos eventos e posso garantir que são eventos muito bacanas, impactantes e transformadores. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos nos próximos programas do RotaCast Oficial. Embora aí